Olá! Estamos aqui para mais uma aula de matemática com a professora Werlane Abreu. E hoje vamos trabalhar a leitura de números decimais e comparação de números decimais. Para a gente poder fazer a leitura de números decimais, o que a gente vai ter que observar? Que os números decimais, eles têm o que? Uma característica. Qual será essa característica? Eles possuem uma parte inteira, que é o número que está antes da vírgula, e a gente vai ter a parte decimal, que é o número que está o quê? Após a vírgula. E a gente vai ter que lembrar o quê? Da parte. A gente vai ter esse quadro valor e lugar, igual como a gente já tinha antigamente. Só que agora vai ter o quê? O acréscimo de quem? Da parte decimal. A gente vai ter que lembrar o quê? Que a gente tem unidade, dezena, centena. E a parte decimal que vai ser? Vai ser décimo, centésimos e milésimo. Lembrar que décimo é 10 partes, centésimo é 100 partes e milésimo é 1000 partes. Como que a gente vai escrever? Como é que a gente vai ler esses números em forma de número com vírgula? Como é que a gente vai fazer? Vocês vão ter que observar o que? As principais características. Só tem um número após a vírgula, ele é o quê? Décimo. Se ele só tem 2 números após a vírgula, ele é o quê? Centésimo. Se ele tem 3 números após a vírgula, ele é o quê? Milésimo. Então, a gente tem a letra A, 2,1. A gente pode escrever normalmente 2,1. Mas também eu posso escrever esse número de outra forma. Dizer o quê? Que eu tenho 2 inteiros e o quê? 1 décimo. Então, eu vou ter o quê? Duas maneiras de escrever cada número. Eu tenho 2 inteiros e 1 décimo, ou eu tenho 2,1. 0,26, eu vou ter o quê? 0,26. Ou eu vou ter o quê? 26, o quê? Centésimo, tá bom? Então, eu vou ter 0,26 ou 26 centésimo. 1,321. 1,321, ou eu vou ter um inteiro, 321, o quê? Milésimo. Então, lembrar que décimo é 10 partes, só vou ter um número após a vírgula. Centésimo é o quê? 100 partes, eu vou ter 2 números após a vírgula. E milésimo vai ser o quê? 1000 partes, e eu vou ter o quê? 3 números após a vírgula. Como transformar um número decimal em fração? Para a gente poder transformar um número decimal em fração, vocês vão ter que observar o quê? Os principais detalhes dele, tá bom? Quais seriam esses detalhes, professora? E começar iniciando por quem? Pelos números que tem o quê? Após a vírgula. No primeiro exemplo, eu tenho quanto? 0, quanto? 8. 0,8. Então, como que eu posso escrever esse número em forma de fração? Ele tem quantos números após a vírgula? Um número, então ele tem uma casa decimal. Então, como que eu vou escrever em forma de fração? Vou colocar o símbolo de fração, vou colocar o 8 no numerador, que é o número que está após a vírgula, e irei colocar 1. Como ele só possui uma casa decimal, significa dizer o quê? Que ele vai ter do 1, 0. Uma casa decimal, 1 zero. Tá bom? Eu tenho 0,8, então eu vou botar o 8 no numerador e no denominador eu vou escrever um 1 e a quantidade de quê? De 0. Se eu tenho uma casa decimal, então eu vou escrever o quê? 1 zero. Na letra B, eu tenho 0,65, então eu tenho quanto o quê? 2 casas decimais. Então, eu vou escrever o 65 no numerador. No denominador, eu vou botar o quê? 1. E quantas casas decimais? 2. 2 zeros. Vou colocar 2 zeros. Por quê? Porque meu número tem 2 casas decimais. Então, é dessa forma que vocês vão fazer. Vocês vão iniciar analisando a quantidade de casas decimais. Depois, vão pegar o valor que vocês têm. Vão escrever o quê? No numerador e no denominador, vocês vão acrescentar o quê? A quantidade de 0. Se o meu número tem 2 casas decimais, ele vai ter quanto zero? 2 zero.
5,36, ele tem o quê? Duas casas decimais. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever o meu número no numerador. 5,36. Sem o quê? Sem a vírgula. Como a gente vai escrever sem a vírgula, vai se tornar aqui número 536. Lembrar que quando a gente for escrever o número no numerador, será sem a vírgula. Esse número tem quantas casas decimais? Duas casas. Então, eu vou colocar quantos zeros? 2, tá bom? 2, 0. 0,047. Eu tenho quantos números após a vírgula? 3 números. Então, eu tenho 3 casas decimais. Então, eu vou pegar o meu número e vou escrever aonde? No numerador. Quem é o meu número? Sem a vírgula, 47. No denominador, eu vou colocar quantos zeros? 3 zeros. Por que eu vou colocar 3 zeros? Porque eu tenho 3 casas decimais. Então, vai ficar 47 sobre 1000. Eu vou ter o quê? 47 milésimos, tá bom? Comparação de números decimais. Eu botei no primeiro desenho, que foi que houve. Eu peguei um inteiro e dividi em quê? Em 10 partes. Dessas 10 partes, que foi que eu fiz? Eu pintei 4 partes. Então, eu tenho 4 o quê? 4 décimo, ou 0,4. Eu peguei o mesmo inteiro e dividi em quê? Dividi agora em 100 partes. Dessas 100, o que foi que eu fiz? Eu pintei 40. Então, eu tenho o quê? 40 o quê? 40 centésimos, tá? O que a gente pode verificar? Que a gente tem a mesma parte o quê? Mesma parte pintada. Eu tenho 0,4 e 0,40. O que eles vão acontecer? Eles vão representar a mesma quantidade. Por que, professora, se uma é 4 e outra é 40? Porque 0 à direita da parte decimal, ele não possui o quê? Valor. Por isso que a gente até brinca, 0 à direita não tem o quê? Valor. Então, eu posso retirar o quê? Esse 0 que está à direita de 40, sem o quê? Sem interferir no seu valor. Então, 0,4 é igual a quê? A 0,40. Cuidado, tá bom? Nessas partes. Observem o quê? Que a gente vai ter a mesma quantidade. Só basta eu retirar o 0. Então, 0,40 é igual a quanto? A 0,4. Comparação, continuando comparação de números decimais. Quando a gente vai comparar os números, independente de qual número seja, a gente só vai ter 3 tipos de comparação. Ou o número é maior, ou o número é menor, ou o número é igual, tá bom? A gente só vai ter esses 3 tipos. E também a gente vai ter que o número vai ser diferente. Aí já passa para um 4º tipo, dependendo algumas vezes o que a gente faz. Ou o número é maior, ou é menor, ou o número é igual ou diferente. Quando as partes inteiras for diferente, o que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber se um número é maior do que outro, quando ele é decimal? Quando o número o quê? A gente vai olhar para a sua parte inteira. As partes inteiras são o quê? Diferente, ó. Esse exemplo foi tirado do próprio livro de vocês, página 166. Eu tenho 3,8. O que vai acontecer? Ele é maior que quem? Que 2,45, ó. Eu tô olhando para quem? Para a parte inteira. A parte de um é 3 e a parte do outro é o quê? 2. Então, eu posso dizer o quê? Que 3 é o quê? Maior que 2. Tá bom? No outro exemplo, eu tenho 10,6 e ele é o quê? Maior do que 9,685. Então, eu vou olhar para quem? Para a parte inteira, ó. 10 é o quê? Maior que 9. Professora, e quando as partes inteiras forem iguais, como é que a gente vai resolver? A gente vai olhar para a parte decimal, tá bom? Convém o quê? Observando parte a parte. Se eu tenho 0,7, então eu posso ter o quê? 0,700.
Porque eu posso acrescentar o zero sem mudar o quê? O seu valor. E ele vai ser maior que quanto? Que 675. A gente iguala as casas decimais, então a gente vai ter 700 é o quê? Maior do que 675. 8,3 e 8,03, a gente pode o quê? Acrescentar o zero sem nenhuma interferência, tá? E observar que eu tenho um 8,30 e ele é maior que quanto? Que 8,3. Igualando as casas decimais, a gente vai ter o quê? 30 maior que quanto? Que é 3. A gente também pode pegar essas questões e levar para o lado financeiro. Fica bem mais fácil de vocês verem, tá? Eu tenho no primeiro exemplo, eu tenho 70 centavos e no segundo exemplo, a gente tem 0,675 centavos. Então, vocês vão conseguir o quê? Observar quem é maior e quem é menor. Uma dica boa para trabalhar números decimais. Tentar o quê? Ler ele como fosse dinheiro. Fica bem mais simples comparar se é maior ou menor.